Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Bem-vindo a mais um Podcast Mão. Hoje é o Podcast Mão 130. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Guedes. Tudo bem, meu amigo Teleco, companheiros de Podcast Mão, os amigos que estão participando aí, apoiando a gente. Foi um bom dia porque o Corinthians classificou, né? Na bacia das almas, mas classificou, com uma atuação medonha, mequetrefe, horrorosa, morfética, mas passou. Isso que importa. Por hora, né? Bem, depois desse poço de otimismo e alegria que foi Vitor Guedes, bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Ramos, vulgo Morcegão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Teleco, Vitão, quem nos acompanha e principalmente aqueles que estão nos apoiando, o que é sempre muito legal. Daqui a pouco o Teleco fala mais aí desse apoio que a gente está tendo. Quando o Vitão fala assim do jogo mequetrefe, morfé, ele tem razão em tudo. Só que se não se classifica, a crítica seria grande pra caramba. Não se classificou, uma decepção. Os adversários, aqueles da Copa do Brasil, estariam hoje rindo do Corinthians. Nossa, esse time não vai para lugar nenhum. Seria daqui para frente um ano muito complicado sem Copa do Brasil, né? Agora, poxa, olha o estádio que o Corinthians jogou. Para quantas pessoas o Corinthians jogou? A forma como veio o Brusque, fechadinho e tal. Então, um monte de coisa deve ser levada em consideração. Eu tô com o Vitão. Eu só acho que tem que ser um pouquinho mais otimista no que diz respeito a entender que a competição é assim. Para mim, esdrúxula. Mas todo mundo aceitou e ela é assim, se empatar, vai para pênalti, aí dane-se. Eu acho que tem que ser repensado. Se o Corinthians é eliminado pelo Brusque, a crise do Corinthians seria enorme. O que aconteceu com o Brusque que foi eliminado? Nada. Acho que alguma coisa. Eu seria o primeiro, viu, Morcego? Eu seria o primeiro a descer a lenha. Tinha obrigação de passar pelo Brusque mesmo. O título grande que a gente pode ganhar esse ano é a Copa do Brasil. Eu não acredito que com esse elenco que o Corinthians tem, com a crise financeira que o time tem, que vai ter elenco para disputar 38 rodadas de pontos corridos para ser campeão. Então, o grande título que o Corinthians pode disputar esse ano é a Copa do Brasil. Não dá para perder para Brusque nem para o Luverdense na próxima rodada, já me antecipando. Agora, jogou mal, passou o próximo jogo. Mas eu ia descer. A atuação do Corinthians foi horrorosa. Assim como a gente elogiou muito o Palmeiras pela raça, eu acho que tem que, quando jogar bem, elogiar, e quando for ridículo. O Corinthians jogou pior do que contra o Santo André, na minha opinião. Contra o Santo André, que perdeu 2-0, foi menos ridículo. Foi uma atuação medonha do time inteiro, apesar do Carille que mexeu mal e tarde, né? Eu achei que o Corinthians foi muito mal, mas passou, tem tempo de arrumar, pode jogar bem contra o Santos, espero que jogue e ganhe, mas foi muito ruim a atuação contra o Brusque, na minha opinião. O que você acha, meu caro Rodrigo Vessoni? E já te dando as boas-vindas ao Podcast Mão 130. Olá, galera, um grande abraço a todos. Foi uma péssima jornada, né? O time jogou muito mal, todos eles jogaram muito mal. Eu até brinquei no Twitter, é muito difícil quando todos eles jogam mal, assim. Era difícil achar, você falar assim, ó, qual é o melhor jogador do Corinthians em campo? Todo mundo vai ter dificuldade para lembrar, porque não teve um cara assim que você fala, ó, esse jogou bem, os outros foram mal. Nem esse cara teve. Então foi uma noite daquelas muito complicadas. Eu achei o time um tanto quanto desconcentrado, assim. O Carille na coletiva ele passa por essa situação um pouquinho assim, no meio de uma frase, faltou um pouco de concentração. Eu achei essa falta de concentração durante o jogo. Eu não sei se os caras acharam que ia ser mais fácil, como todo mundo acha, se torcedor acha, porque o Brusque e o jogador também acha. Isso é assim que acontece, entendeu? Aquele 4-1 que o Corinthians tomou do Atlético Mineiro, quando fez 1-0, aos 5 minutos com o Guerreiro, se todo mundo que estava assistindo desencanou do jogo, esquece, ganhou de 2-0 na Arena, com 1 agora só perde com 4, é só deixar fazer o tempo passar porque acabou. Se todo mundo que estava assistindo pensou assim, os jogadores pensam também. Não deveria, mas pensam. Então, se todo mundo achava, é o Brusque, o time
é Série D, não sei o que, muito difícil, tem um monte de refuguinho ali, tudo bem, pode ser difícil, mas não vai, no final das contas, e eu acho que o jogador pensa assim, eu achei um tanto o time desconcentrado ali, sem pegada, aquele sangue nos olhos que teve contra o Palmeiras, mas nem de perto passou o time, o gramado era ruim, era horrível, a bola pererecava, eu sei de tudo isso, mas não teve espírito assim de decisão, e ali foi levando, e para mim esse foi o erro tanto do time quanto do Carille. Foi levar o jogo como se ele fosse mais um jogo de campeonato, ou se tivesse a volta na arena. Se tivesse a volta, tudo bem, empata 0-0, beleza. Você não poderia tomar 1-0 ali, porque poderia complicar na volta. Mas não era o caso, você estaria era jogo único, e quando você leva para o pênalti, você está levando para o pênalti e você está igualando tudo. Se é melhor ou pior, você fica igual, acabou, é 5 chutes de um lado e 5 chutes do outro. Você pode ser muito bom, o Jadson é um craque, bate como ninguém na bola e chutou exatamente no mesmo lugar que o Carlos Alberto Gatto, que é um grosso, um dos piores jogadores tecnicamente que eu vi na minha vida, que só virou profissional porque ele tem muito fôlego, corre demais, então ele consegue se sobressair no futebol de hoje e conseguiu enganar bastante aí durante a carreira toda, mas eles bateram no mesmo canto, a bola mesma para fora, os dois, o craque do melhor time e o pior jogador do outro time. Por quê? Porque isso era um chute, era um momento ali. Então o Corinthians deixar chegar para esse momento, onde tudo estava igualado, onde Série D, Série A, título mundial, sem título, ali zerou tudo, você estava por uma disputa normal. Mais, né, o jogo foi horroroso, mas se tivesse um vencedor, o Brusque fica mais perto da vitória. Tirando aquele lance do Romero que o Jadson chutou na trave, eu não lembro de mais nada que o Corinthians fez no jogo. Teve o Jabá raspou na trave também, né? Mas pouco, né? Eu achei que o Brusque foi melhor que o Corinthians, quer dizer, foi menos medonho que o Corinthians. Se tivesse um vencedor, eu acho que teria sido o Brusque ainda, o que seria mais ridículo, né? E na verdade, assim, eu até tô falando que era igual na batida, que você não poderia ter deixado, era igual até, na verdade, na teoria, porque se parar para pensar, o fato de o Corinthians ter obrigação de passar, e o Brusque ali de ser aplaudido de qualquer jeito, perdendo ou ganhando, como foi aplaudido pela torcida, fazendo história, daqui a 40 anos vai de novo um time grande lá, os caras bateram o pênalti levinho, e o do Corinthians estava com aquele caminhão nas costas. Eu imagino, por exemplo, o Fagner para bater aquele pênalti, que ali já poderia acabar tudo. Ele bateu aquele pênalti ali, se o cara pega, já acabou ali. Depois o Jô, a mesma coisa. Então, deixar chegar nesse ponto complicado, Morcegão. Teleco, me permita, assim, Vitão, pessoal, assim, o Campeonato Paulista dos 2 últimos anos, né? Só me corrijam se eu tiver errado aí a sequência. O Palmeiras em 2015, não foi? O Corinthians foi desclassificado pelo Palmeiras nos pênaltis, não foi? Isso. Em 2016 pelo Audax, foi isso? Isso. Tá. Ontem, Copa do Brasil, eu entendo que mais ou menos é aquilo que aconteceu com o Corinthians no Campeonato Paulista 2015, 2016, quando o Corinthians foi desclassificado, não jogando nada também. Quando o Palmeiras até jogou em 2015 contra o Audax, sufoco danado, etc. e tal. O que vale, para mim, é o que fica, né? É o resultado. O jogo foi medonho, foi enfadonho, foi morfético, como disse o Vitão. Vessone, você lembrou de detalhes muito legais aí com relação ao jogo, que não jogou nada. É difícil escolher o melhor em campo, mas se classificou. Quando não se classifica, é uma crise danada. Olha que competição esdrúxula. Cara, como é que o Corinthians vai se expor? Toma um gol é o meu pensamento. Toma um gol do Brusque, não consegue empatar, acabou nos 90 minutos. Então, assim, eu só acho que o regulamento... Mas se a gente for falar de regulamento, nós não estamos falando de Corinthians. O que importa é Corinthians, está classificado. Jadson perdeu pênalti, puxa, o melhor jogador do Corinthians perdeu pênalti, o pior do Brusque, como disse o Vessone, também perdeu. Mas está classificado, foda-se o resto. Então, para mim é o que fica, é o resultado, é a estrela do Carille que o Vessone falou que foi. O Vessone não, o Vitão falou que foi mal, né, Vitão? Que se substituiu, se escalou, sei lá. Eu acho que o cara tem estrela. No mata-mata, ele está sendo. Pega aí de Fluminense, tem outros mata-matas que o Carille já disputou, como Interino e tal, que ele está indo bem. Não, cara, eu gosto é o que vale. do Carille.
Eu acho que ele é um bom. Seria minha opção para técnico quando tentaram o Oswaldo e o Cristóvão já. Eu acho que foi um acerto da diretoria, embora não tenha sido a primeira opção, até de forma errada, mas eles acertaram por linhas tortas. Eu acho que só que ontem. E tem várias coisas do técnico. O técnico faz a função tática, arma o time durante a semana, ele prepara o time e ele substitui durante o jogo. Eu acho que o cara ele tem que evoluir muito nas substituições durante o jogo. Contra o Palmeiras, por exemplo, foi um caso. O Corinthians ganhou. É que assim, quando ganha a gente elogia, quando perde dá pau. Às vezes perde jogando bem e ganha jogando mal. E às vezes o técnico acerta na derrota e erra na vitória. Contra o Palmeiras, na minha opinião, ele demorou uma eternidade para trocar o Casim, que já não aguentava mais correr. E o Rodriguinho jogou meia hora com o jogador a menos ainda, porque o Rodriguinho estava mancando em campo e ele não trocou. E ontem eu achei que quando entrou o Jô, poderia ter jogado junto com o Casim. Achei que o Corinthians poderia entrar para ganhar o jogo mais cedo, tentar ganhar o jogo. Foi muito risco ir para os pênaltis, né? Então, eu acho que o Corinthians errou, ele errou demais na substituição, já passa a bola dessa. Demorou para substituir. Eu acho que ele é um cara que vê o time organizado em campo e tem medo de substituir. O time do Corinthians é fraco, tem poucas opções, mas quando o cara tá morrendo em campo e jogando mal, tem que mudar. Eu teria feito substituição para ganhar o jogo. E claramente ele mudou com o cu na mão. E era o Brusque, né? O regulamento é esdrúxulo, mas o Fluminense ganhou do Sinop lá, o Vasco ganhou do Vila Nova em Goiás, o São Paulo ganhou do PSTC lá. O Corinthians tinha ganhado do Brusque e acabou. Não podia dar esse boi, até porque se bate muito mal o pênalti e bateu mal, né? Perdeu o primeiro pênalti, o Jô fez o gol com o Morrinho, quer dizer, o Corinthians correu muito risco de forma absolutamente Vitão, mas tem gente que bate bem e perde o pênalti. Morrinho, sim, mas o Corinthians não pode esperar ir para os pênaltis com o Brusque, esse é meu ponto, ainda bem que classificou, tô com você, mas não dá para ir para os pênaltis contra o Brusque, eu acho que foi um erro, e o Corinthians durante o segundo tempo inteiro correu esse risco porque não foi para o ataque, foi mal, além de ser um dia ruim, demorou para assumir o papel de atacar e buscar o jogo. Parecia que, não vou arriscar que podemos tomar gol. Antes cheguei a risco. Era menos risco do que para os pênaltis, na minha opinião. A pessoa me chamou, né? Então, não, eu concordo com você. Eu não tiro nada do que você está dizendo. Só que essa ponderação do Morcegão, eu também concordo com tudo que ele está dizendo. Primeira coisa, o regulamento. Por que é importante tocar esse ponto? Ele era uma armadilha, é um jogo fora, contra um time que franco atirador, você tem toda a responsabilidade de jogo único, num jogo fora de casa, e sem nenhuma vantagem de qualquer tipo, ou seja, e aí eu lembro que Corinthians e Luverdense 2013, por exemplo, você joga lá em Lucas do Rio Verde, perde de 1-0, tomando um gol aos 46 do segundo tempo, num jogo com 3 expulsões, 2 do Corinthians, Emerson e Romarinho, e uma do adversário. Você estaria eliminado se fosse jogo único ali, tomando um gol aos 46 do segundo tempo. Então, assim, aí você teve a volta e ganhou de 2-0 no Pacaembu e mostrou que você era melhor e era mais forte. Então, essa ponderação do Morcegão, eu concordo com ela nessa situação do regulamento. Sim, tem que ser tocado e tem que ser merecidamente tocado, porque realmente, se não é o regulamento desse, essa precaução e esse medo que ele está dizendo que acho que aconteceu, parando para pensar friamente, eu entendo tudo que você está dizendo e concordo, eu não estou discordando de você, mas eu acho que o Morcegão está certo também. Se tem o jogo de volta, o Corinthians não estaria com esse problema que ele estava no primeiro jogo, como foi o do Luverdense, estaria eliminado se fosse jogo único. E uma outra ponderação essa do Morcegão em relação ao que fica é a vitória, também é verdade, porque se a gente parar para pensar, o Corinthians faz em 2015, ele é eliminado invicto do campeonato, sem nenhuma derrota, faz uma primeira fase belíssima, goleando todo mundo, termina invicto o campeonato, aí faz um bom jogo no 2-2 com o Palmeiras, sai atrás, vira o jogo, em 5 minutos, uma virada enlouquecedora na arena, toma um gol no final meio ali, esdrúxulo ali, uma bola cruzada, etc., vai para o pênalti eliminado. Em 2016, de novo, uma boa fase, uma boa primeira fase. Acho que teve uma derrota só, praticamente perfeita a primeira fase. Mas jogou muito mal contra o Audax, né? Mas é um jogo, Vitão. Não, jogou mal mais ou menos, Vitão. Foi um 2-2. O Audax fazendo o Corinthians correr pra caralho no campo. Eu não achei que jogou tão mal, não. Tanto não jogou mal que o Audax deu um baile no Santos. E no primeiro jogo deu um baile na Vila, depois o Corinthians não tomou esse baile que o Santos ficou lá tomando, todo lá atrás sendo esmagado dentro da Vila Belmiro, e o Corinthians não, foi para cima, encurralou, fez 2 gols, poderia ter feito o terceiro,
E aí o que ficou? Nada. Tudo que você fez, aqueles 15 jogos na primeira fase em 2015 e os 15 em 2016 ninguém nem lembra. Foi tudo pro saco. Parece que o time era um lixo, que era uma bosta, que foi eliminado, etc. Então eu também concordo com essa ponderação do Morcegão, que fica é o que passa. Infelizmente, é isso também. Não tem jeito. Então o Corinthians, o Carille, no caso, o Corinthians não ganhava 6 jogos do Palmeiras há 2 anos, ele quebrou esse tabu. Acho que isso é algo que para ele foi muito importante. O Corinthians vinha de 4 perdas de disputa de pênalti. O Grêmio em 2013, Palmeiras 2015, Audax 2016 e São Paulo 2017 na Florida Cup. 4 derrotas seguidas nos pênaltis. Ele também quebrou essa agora daquele jeito. Mas, gente, desculpa. etc. Eu acho, sinceramente, que o treinador não tem o menor mérito, nem demérito no rol de pênalti, né? Só falta ganhar nos pênaltis porque o Carille podia estar o Carille, eu, você, ou São Jorge. Gente, se for assim, ganhou, a gente elogia, perdeu, a gente bate pau, não precisa nem da gente aqui. Não é isso. Quem botou o Romero para bater aquele pênalti? Foi ele. Pelo amor de Deus, gente. Mas aí é muita legião da boa vontade também, né? O cara ganhou nos pênaltis também, pelo amor de Deus, né? Aí não, ele tem mérito, sim. Pelo amor, não, nisso não, desculpa. E também não teria demérito quando perdeu na Florida Cup. Perdeu na Florida Cup também não foi culpa dele, porque ele não bateu pênalti. Pelo amor de Deus. Só uma coisa. Por isso que eu não tirei nada do que você disse. Acho que você tem razão em tudo. Eu só também disse que a ponderação do Morcegão vale. E em relação ao mérito dele, eu vou só dar uma situação, por exemplo. Por que ele saca o Léo Jabá aos 40 do segundo tempo e põe o Giovanni Augusto para jogar? Não é porque o Giovanni ia resolver em 5 minutos. É porque o Giovanni, ele sabe que é um dos melhores batedores de pênalti do Corinthians. É o único que não errou pênalti até agora, desses que chegaram. E nos últimos, o ano passado, foi o único que acertou as 2 cobranças que tentou, inclusive uma no Paraguai, pela Libertadores contra o Cerro. E ele sabia que o Giovanni ia bater pênalti. Então, ele coloca aos 40 do segundo tempo de propósito. Então, um pouquinho do mérito aí nesse sentido que o Morcegão está dizendo, é até esse tipo de escolha que o cara... Tudo bem, Vesta, mas assim, desculpa, isso até eu faço, né? Eu acho que ele tem muitos méritos, muito mais do que esse. Ele arrumou a defesa do Corinthians, que era uma várzea com o Oswaldo e com o Cristóvão. Ele tem muitos méritos. Agora, esse aí eu tiro dele completamente. Se é o melhor batedor no banco e ele não botar o cara para bater o pênalti, ele é um débil mental. Não é que ele botou, ele é um gênio. Isso é o mínimo, né? E nem acho, assim, Corinthians bate mal. Eu, sinceramente, eu acho que ele não teve a menor culpa de perder os pênaltis do São Paulo. Não é gênio para bater pênalti. Aí perdeu, enfim, acontece. Agora, não é culpa do técnico, nem mérito do técnico, o cara acertar o gol do pênalti. Estou dizendo, só isso, gente. Eu entendo o que você me falou. Concordo com vocês que o importante ganhar, ganhou. Agora, a gente tá aqui para analisar o que foi o jogo, né? Senão não precisa de nada. Eu achei que isso foi péssimo, né? Foi pior do que contra o Santo André, foi a pior partida do Corinthians nesse ano. Foi pior do que os jogos da Foi pior que a Ferroviária, que foi muito ruim, um amistoso também. Só que passou, ainda bem que passou, dá tempo de arrumar, enfim. E o Luverdense é outra teta, quer dizer, em 2 jogos muito mais fácil do que o Brusque, que o regulamento que nós estamos cornetando, vai jogar lá mesmo que perde um gol, vai depois decide na arena. E o Corinthians, pelo sorteio que foi feito nessa quinta-feira, vai decidir em casa, quer dizer, está classificado. Ainda bem que passou, agora a atuação foi bizarra. Eu acho que e mexeu mal e arriscou muito ir para os pênaltis, um jogo que a gente podia ter ganho no segundo tempo se tivesse um pouquinho mais de vontade de ganhar. O Teleco morreu ou não? Não, eu estava aqui mais uma vez aprendendo com vocês, né? Eu tenho algumas colocações sobre aqui os meus caros amigos da Crônica Esportiva, falando de grandes times que foram eliminados aí em jogos, digamos, únicos, né? Por exemplo, tem o Brasil de 1982, né? Talvez o melhor meio-campo que o Brasil já teve na história, né? Todos os jogadores no auge e acabaram eliminados naquele jogo com a Itália. E agora, sobre o Carille e o time, a gente tem que ver que o Corinthians não tem grandes expoentes técnicos, né? A força do Corinthians tem sido aquilo que a gente tem falado, é o conjunto. Porque o Corinthians tem muitos jogadores, tem muitas opções, mas são todas opções parecidas no nível. Não tem, assim, um super craque, um cara que faz uma diferença no jogo. Talvez o mais próximo disso seja o Jadson, que pela condição física ainda é uma incógnita. Eu até achei que ele entrou relativamente bem ontem, né? Ele teve
bom toque de bola, teve até uma conclusão ali relativamente perigosa, né? Mas apesar do erro no pênalti, por sinal, né? Acho que ele bateu 10 pênaltis, foi o primeiro que ele errou. E bateu 8 e fez os 8. Foi o primeiro no nono. é o Foi nono, o primeiro né? que ele errou, foi o nono. Isso, sempre o Data Vessa salvando a gente. E então, mas assim, a gente não pode exigir que o Corinthians seja um super time, né? Seja com Carille ou com qualquer outro técnico. O que a gente pode sempre falar é que o Corinthians tem que se esforçar para vencer, né? E ele foi muito bem nisso contra o Rivale, foi bem nisso contra o Mirassol, num jogo difícil aí, né? Toda hora empatava, estava atrás. E mas nessa partida dessa quarta-feira não foi aquelas coisas, né? Faltou concentração ali. A gente entende que talvez não seja fácil manter concentração, especialmente contra um time de divisões inferiores, mas acho que aí tá perdendo, né? E tem mais uma coisa também, né? Eu não consigo achar normal nunca empatar com um time que tá lá embaixo. Assim como eu achei um absurdo perder do Santo André, eu achei um absurdo empatar com o Brusque. Futebol, né? Agora, senhores, passando assim, eu gostaria de falar sobre o Flávio Adalto, né? O Flávio Adalto continua nessa quarta-feira em entrevista à Jovem Pan, né? O André Ranieri estava lá e ele falou que tanto o Flávio Adalto, porque o Roberto de Andrade gosta, como o Alessandro, que ainda não chegou proposta da CBF, foi falado em uma proposta da CBF, ainda não chegou proposta ao Corinthians. O que vocês acham? O Flávio Adalto talvez seja o melhor diretor de futebol que a gente tenha? Vou responder do meu jeito assim. O Flávio Adalto é o pior que a gente tem, mas é o cara do Roberto de Andrade. Então a gente pode gostar ou não gostar. Quando o Roberto de Andrade, que é o presidente, fala, ele fica, não tem o que fazer. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Para o Corinthians, mas para o Roberto de Andrade, ele deve ficar, como disse o presidente do Timão. Vamos ter que aguentar. Por enquanto, nesse ano está dando certo. Não está sobrando para ele, até porque nem tenho visto nada dele também, a não ser as gafes, os maus negócios, os erros nos nomes, atrapalhado. Mas dentro de campo ele não está nem ajudando, nem atrapalhando. Então, se não tem tu, vai tu mesmo. E ele vai ficando aí. Como o Roberto falou também, que está de olho, né, em eventuais contratações de reforços, seja estrangeiro, seja do Campeonato Paulista, aí eu penso que ele vai atrapalhar e muito. Mas fazer o quê? É o que a gente tem. E acho que a melhor notícia que o Roberto de Andrade deu pra gente é que o Pedrinho deve ser inscrito na segunda fase do Paulista. Agora eu só não sei direito no lugar de quem, né? Tinha duas vagas, uma pro Jadson, outra pro Walter, né? Eu acho que não vai ser, não. Eu não vejo. Vai tirar quem? Eu não sei. Dificilmente o Carille vai abrir mão de alguém que tá lá. Danilão, onde tá, pessoal? Ele ainda vai demorar um pouco, né? Faltam uns dois meses. A previsão é mais ou menos final de abril, começo de maio. Acho que pro Paulistão não dá, semana de maio, né? O Paulistão acaba apenas na semana de maio, não é isso? Primeiro domingo de maio. Pro Paulistão acho que já não dá, né, gente? Não, o Paulistão agora eu não quis falar Só vou voltar que eu não aguento. Eu não ia falar, mas eu vou falar. O Flávio Adalto é uma das coisas mais patéticas da história do esporte paulista. Tô falando do dirigente, não da pessoa física. Toda vez que ele abriu boca, deu vergonha. A expressão vergonha alheia foi feita pro Flávio Adalto. Ele não sabe quem é o técnico campeão da Libertadores, ele não sabe quem é o Drogba, ele não sabe nada, ele é ridículo. É vergonhoso. O caso Potker é de um ridículo total. O cara negocia, depois não fala que tem que jogar a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O caso do Drogba não tinha nada, depois tinha. Ele não sabe que é um técnico da Libertadores, depois ele fala que é assim. É deprimente as declarações, de todas as declarações do Flávio foram ridículas. E eu, como jornalista, ele é um jornalista famoso, muito mais famoso do que eu. É meio até triste pra categoria, um jornalista que fala tão mal e tão desinformado sobre o que acontece no futebol.
um jornalista esportivo, ainda mais um dirigente de futebol totalmente desinformado, ultrapassado. Vergonha, Eu não sei se é o homem do Flávio, do Roberto Andrade, como você vê, o Márcio Segão, ou se com racha política que teve no Corinthians pré-impeachment, ninguém queria apoiar o Roberto Andrade, foi o que sobrou. Que o Flávio Adalto era homem do Dualib na fase final do Dualib, né? Todos nós éramos repórteres já à época e lembramos disso. Eu cobri o Corinthians, inclusive, nessa época. Então, assim, foi o que tinha. Já que tem tu, vai tu mesmo. Já que o Andrés tinha abandonado a barca, Mário Gobi já tinha saído há mais tempo. Quer dizer, o grupo não tinha. O grupo Renovação não tinha mais ninguém que apoiava o Roberto Andrade. Desde a decisão também esdrúxula dele de contratar o Oswaldo contra a vontade, inclusive, do Ferreira, que saiu na época, enfim. Então, Flávio Adalto foi o que sobrou, não era nem homem do Roberto Andrade, foi o que tinha ali possível ter alguém aí no clube, mas assim, é deprimente as declarações do Flávio Adalto, todas elas. Eu não lembro de uma declaração do Flávio Adalto que não deu vergonha alheia. Eu acho que ele tem ido bem ultimamente, porque ele não tem falado nada, né? Faz um tempo que ele sumiu no noticiário, para alegria do corintiano, porque toda vez que falava era uma pedrada na gente. Eu queria falar, na verdade, de uma coisa. Eu gostaria de agradecer, né, os ouvintes que estão com a gente, né, no Apoia-se, Podcast Mão, apoia.se/podcastimão, né, Podcast Mão, e que estão suportando a gente, né? A gente tem 4 níveis de apoio, cada um com seus benefícios, seus prêmios, né? A gente vai estar sorteando aí produtos oficiais do Corinthians, por exemplo, caneca, chaveiros, coisas assim para determinados planos, né? E a partir do plano Libertadores, você pode ganhar aí uma camisa oficial do Corinthians, né? E aqui promessa é dívida, né? Não é promessa nem de político nem de dirigente. Falou, acontece. A gente já está com 38% da meta alcançada e serão feitos sorteios aí. E também, né? A gente já dentro do plano mundial, a partir do mês que vem, quem está no plano mundial já pode, inclusive, fazer parte aí, já pode participar de um programa aí com a gente, com alguns dos integrantes do podcast. E então, mais uma vez, gente, apoia.se/podcastmão. Você pode aqui ajudar o programa, manter, né, esse programa independente, né? Tanto que aqui todo mundo pode xingar à vontade, ninguém tem rabo preso e vai, Corinthians. Agora, neste sábado, a gente deve ter aí um bom jogo, né? Corinthians e Santos. Eu acredito que o time deve ser o mesmo que jogou contra o Rivale, né? Não deve ser muito diferente. Nesse jogo, o Corinthians jogou com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Romero, Léo Jabá, Maicon e Rodriguinho. No ataque, Casim, que depois entrou o Jô, que fez o gol da vitória. O que você acha, Vessone? Qual será o time? Eu acho que o time vai ser parecido com o que jogou, mas eu acho que tem chance sim do Jadson jogar. E aí a minha dúvida não jogaria então o Rodriguinho voltando, e aí acho que o Jadson entraria, por exemplo, né, jogaria, não vai jogar Léo Jabá e Romero, vai jogar só um ou outro, e aí o Rodriguinho voltaria no lugar do Felipe Bastos e o Jadson jogaria também. Então sairia o Felipe Bastos, sairia ou Léo Jabá ou Romero. Então acho que essa é uma da possibilidade de mudança do time. No restante eu acho que é as mesmas posições. Eu tenho visto várias críticas ao Léo Jabá, né? O Léo Jabá não joga nada, etc. Eu acompanho o Léo Jabá faz pelo menos 3 anos, muitos jogos dele, e ele sempre se destacou bastante na base pelo porte físico, né? Que era muito maior do que os outros jogadores. Mas ao mesmo tempo eu acho ele bom finalizador, bom jogador. Eu acho que ele ainda está sentindo, obviamente, entrando aí no time profissional, né? Mesmo talvez não tenha entrado em jogos tão assim, não tenha entrado numa posição que era a esperança do time,
né? Mas eu acho que ele está sentindo um pouco. O que você acha, Márcio? Eu acho assim que o time será mudado contra o Santos. Eu acho que tem grande possibilidade do Jadson jogar no lugar do Felipe Bastos. Acho que essa é a alteração que o Carille deve fazer. Felipe Bastos é horroroso. Então, eu acho que essa é uma alteração, Vitão. E acho que a outra é no ataque. A saída do Léo Jabá. Nem digo, viu, Teleco, pelas críticas. Acho que as críticas existem, são poucas ainda, moderadas, mas críticas na medida de um cara que está começando a carreira no elenco profissional do Corinthians, que não tem a tradição de lançar jovens da equipe de base, está fazendo isso agora, acho que está fazendo da forma correta. Então o Léo Jabá vai ter tempo, a torcida não vai queimá-lo. Eu acho que o Corinthians joga lá na frente com o Jô e com o Casim, são os jogadores mais experientes que prenderão zagueiros do Santos, pelo menos no meu entendimento. Acho que são essas alterações. A entrada não acredito, do Jadson... Márcio. Não acredito, hein? Não acredito, não, que ele vai colocar Jô e Casim ao mesmo tempo. Eu acho que... Assim, acho que é experiência, né? Sei lá. Eu tô com você que Jadson joga esse jogo, mas eu duvido Eudó, como diria minha avó, que era palmeirense, que nesse 1º de março fez 3 anos que eu perdi Dona Cida, que era a parmeirista da família, enfim, que descansa em paz. É o nome da minha mãe. Eu acho pouquíssimo provável, se ele não botou no segundo tempo contra o Brusque ao mesmo tempo o Jô e Casim, como ele fez contra o Mirassol, eu acho pouquíssimo provável que para iniciar um clássico ele faça isso. Então eu acho que o Jadson joga. Eu não sei a condição do Rodriguinho, se vai ter condição de jogar o jogo, né? Se tiver condição, joga também. A minha dúvida em relação ao Léo Jabá, gente, tivemos uma paciência absurda com Marquinhos Gabriel, com Giovanni Augusto, com Guilherme morto. O Léo Jabá teve 2 jogos, acabou a paciência já. Eu acho que não está jogando tão bem assim, mas eu acho que a paciência que a torcida teve, a diretoria pagou com Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Guilherme, o Léo Jabá tem que ter um pingo mais de crédito, assim. Eu acho um pouco cedo para essa cornetagem. Assim. Ele jogou contra o Mirassol, ele perdeu muitos gols, né? Contra o Audax, aliás, minto. Até que criou, mas perdeu muitos gols, enfim, para o atacante isso é um problema. Precisa finalizar melhor. Mas eu acho que ele vai, volta, ajuda. Eu teria um pouco mais de paciência com ele. Eu acho muito cedo para cornetá-lo. Também tem uma coisa, né? O Corinthians lança poucos jovens, mas o Corinthians tinha poucos jovens em seleções de base. O Corinthians tinha vários jovens, ganhava copinha, mas é só ver os jogadores que foram revelados nessas copinhas, né? Onde foram parar, né? O exemplo Boquita, né? Que foi talvez o melhor jogador em 2009, que apareceu nessa quarta-feira no Brusque. Teleco, Vessone e Morcego. Teve um ano que o Corinthians ganhou a copinha, agora não lembro nem qual ano. Foram tantas copinhas que o Corinthians ganhou ultimamente, que o craque do time era o número 7, Marcelinho, que não jogava quase nada. Depois foi jogar no time pequeno no interior, nunca foi mais campeão no Ituano. Foi campeão do ano diante do Santos do Pacaembu. E nem sei onde tá. Foi ele que fez o gol que eliminou o Palmeiras na semifinal no Pacaembu. Isso. Ali eu gritei Corinthians. Nem sei onde ele joga hoje. Mas teve um ano que ele foi o craque da copinha, vocês lembram disso? Então, mas assim, ser craque da copinha, como é um torneio curto, tem muita visibilidade, né? Mas você pode ver que os jogadores que se destacam, eles já frequentam as seleções de base há um tempo, né? E agora o Corinthians tem vários jogadores nessa condição, que antes não tinha. E sobre o Casim e o Jô juntos, o que o Carille falou, Vitão, foi que contra o Mirassol ele jogava com 3 por dentro. E como o Brusque jogava com 4 por dentro, ele teve que escolher entre tirar o Casim ou o Jô do time. Então a gente tem que ver aí como vai jogar o Santos para ver se os dois vão juntos ou não pro jogo. Vamos esperar. Bem, senhores, acho que já falamos o suficiente. Eu gostaria do palpite dos 3 para a próxima partida, esse sábado, 18h30, entre Corinthians e Santos. 1-0, gol de Jadson. Márcio Ramos. 1-0. Aliás, desses palpites todos aí, últimos, eu não, quer dizer, esse contra o Brusque, eu errei, tal, porque eu falei 1-0, mas
no pênalti, valeu e foi a classificação. Acho que é 1-0 também e gol do Casim. Vessone? 2-1 pro Corinthians, um gol de Jadson e outro gol de um zagueiro de novo. Pablo. Deixa eu fazer uma propaganda, Teleco, Vessone e Morcegão. Não vai ser aquelas propagandas de restaurante, bares do Maércio? Não, se você quiser, eu vou fazer também. Não, pode fazer, né? Uma propaganda que eu vou fazer segunda-feira agora, né? 6 de março, completarão 20, em 68, 6 de março de 68, quando a gente acabou o tabu contra o Santos, naqueles 2-0 no Pacaembu. E, enfim, eu lembro disso numa coluna que eu escrevo sábado agora pro jornal agora, mas segunda-feira que vem, na segunda-feira, no dia da efeméride, teremos uma matéria especial no Storintias do Timão Universitário, programa que conta sempre com os comentários de Maércio, Teleco e Vessone, que sempre me ajuda a fazer o programa. Então, em homenagem àquele 6 de março de 68, que foi 2-0 pro Corinthians, gols de Paulo Borges e Flávio, que a torcida deixou o Pacaembu aos gritos de 1, 2, 3, o Santos é freguês. O Corinthians vai ganhar, mas eu queria dar o palpite 2-0, mas acho que 2-0 é demais. Então fiquei no 1-0 só, mas lembrando que Corinthians, naquela época, se podia zoar o adversário, gritar que é freguês, e só tinha corintiano no estádio, como vai ter sábado, mas não era por uma questão de lei imbecil, é porque não tinha santista mesmo. Então, se lamentar a torcida única, eu lamento, né? Eu sou contra a torcida única, mas que seja um clássico legal, na altura da história de Corinthians e Santos. Era isso. Se tem uma coisa que é correta, né? É que o Santos é freguês mesmo, porque o Corinthians tem muito mais vitórias que o Santos, né? São 107 vitórias contra 90 e 476 gols contra 421. E também eu gostaria de mandar um abraço, né? Nós temos muitos apoiadores, né? Vou falar alguns aí, como o Robertson, o Fernando Duarte, o Marco Batistucci, o Marcos Barberato, Cleiton Fantini, André Barbosa, Renato Seige, Rodrigo Paula. Muito, muito obrigado a todos vocês aí por continuar fazendo o programa crescer. E o meu Eles viram vídeos exclusivos, né, Teleco? Esse pessoal que você falou o nome aí tem vídeo exclusivo para eles no Apoia-se, né? Vídeo exclusivo no mural. Não deixe de ver. Nós temos inclusive Vessone mostrando seus dotes de artista, né? Vamos aproveitar o Vessone enquanto faz vídeos para o mural e ele não entra no Oscar. Senhores, eu volto em 1-0, gol de Léo Jabá. Nem vai jogar isso aí, Teleco. Não vai jogar, cara. Tá louco. Fica quieto, Maércio. Aê, tava faltando essa frase no programa. Eu não falei uma pro Vitão hoje. Então termina em grande estilo. Fala aí, Fica quieto, Vitão. Morcego, tô batendo asas. Calma aí, pô, eu preciso falar dos bares aí, eu tô num bar, pô. Então, por favor, né, estamos aguardando. Não, de verdade, eu não quero falar de bar, eu quero falar assim de uma campanha muito legal, independentemente do patrocinador. Acho que essa coisa do esquenta da Fiel, no sábado, neste sábado, né, na Arena do Corinthians, é algo que falta nos estádios. Como disse o Vitão, sou totalmente contra a torcida única, totalmente contra a festa do futebol, não tá aí a violência, essa sacada do Corinthians, da esquenta da Fiel, com música, com uma cerveja, com esses carros que servem aí essas comidas rápidas, fast food, sei lá como é que fala, tal. Acho que isso é muito legal. Acho que é uma forma de trazer de novo torcedores que gostam do futebol à moda antiga. Acho que independentemente, melhor do que fazer uma propaganda de um bar qualquer, é falar dessa iniciativa. Acho muito legal, independentemente de ser a campanha de uma cervejaria, o que é bom, que patrocina o Corinthians. Acho que é uma sacada muito legal. Acho que a gente vai ter uma grande festa no sábado. Vai bater asa ou não vai, Márcio Morcegão? Boa noite, um grande abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.